Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um novo reforço chegando aí para o Cruzeiro, né, no caso para essa temporada, que não é um reforço para atuar dentro de campo, mas que na minha visão vai fazer toda a diferença, tá, para o restante do campeonato. Além disso, quero falar sobre o Marco Antônio vivendo uma fase muito boa, no caso pelo Operário, jogador que voltou a ter um pouco mais de frequência nessa temporada de 2023. Além disso, para terminar aqui com vocês, falar um pouco sobre dois jogadores voltando para o elenco do Pesolano, duas recuperações importantes, tá, para esse time do Cruzeiro. Eu quero comentar aqui, na minha visão, dois jogadores que devem voltar e serem titulares nessa última rodada, no caso contra o Democrata. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí a todos por termos passado dessa marca aqui, ó, de 37 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 38 mil. Temos também um salve que vai para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Primeiro é para o Lucas Nascimento Pereira, que não deixou de onde é, mas valeu demais. E o outro é para o Pedro Donizete Rodrigues, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu demais, Pedro. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, eu sempre posto aqui por volta de 11h30 da manhã, 5 horas da tarde e às 7h15 da noite. Só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Antes de darmos sequência aqui em nosso vídeo, tenho um recado para vocês da BetWill, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações, que eu quero destacar agora os jogos nesse meio de semana. Só lembrando que lá na BetWill você tem R$200 na sua primeira aposta sem riscos. Como assim sem riscos, Gustavo? Por exemplo, no seu primeiro depósito, até R$200, então vamos supor, você depositou 150. Acabou que você fez uma aposta, o time não venceu, não deu o resultado que você queria, perdeu esse valor. Só você solicitar no chat o valor integral, que você vai ter esses R$150 de volta para fazer novas apostas, né? Então, você vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição ou nesse QR Code aqui na tela, você vai estar concorrendo a essa promoção. E assim, tem bons jogos, igual eu destaquei no Campeonato Carioca, Vasco e Boa Vista, né? Jogo às 7h30 nessa segunda-feira, dia 27, uma vitória do Vasco em casa, pagando 1,15 a cada real apostado. Quem sabe fazer uma aposta dupla também, né? Vai ter vários jogos aí, por exemplo, tem esse jogo aí, por exemplo, do Campeonato Italiano, tem a Juventus em casa contra o Torino, amanhã, uma vitória da Juventus em casa pagando 1,73, e tem também no dia 3, no final de semana, o Napoli jogando em casa contra a Lazio, uma vitória do Napoli que é líder, pagando 1,58, boa cotação. Então o link da BetWill tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, além desse QR Code aqui na tela. Bom, quero começar falando então sobre o Marco Antônio, que deu essa bela assistência, né, no caso, no jogo entre Operário e Curitiba. Eu acho que eu não vou poder mostrar aqui o lance, ele postou lá no seu Instagram, uma bela assistência que ele deu realmente em um dos gols, né, da goleada do Operário por 3-0 contra o Curitiba. Enfim, tem gente que fala que o Cruzeiro que vai correr riscos de rebaixamento, que é o candidato a ser rebaixado, com vários times da Série A tropeçando a rodo, mas quando o Cruzeiro perde, por exemplo, um time, vixe, já vem um monte de gente falar que, nossa, o Cruzeiro tá terrível. Mas enfim, voltando pro foco aqui no Marco Antônio, óbvio que o Cruzeiro tem sim que melhorar, mas essa goleada aí, ó, 3-0 contra o Coxa, que realmente o Operário tá um time muito bem organizado e tem riscos, né, do Curitiba, então, por exemplo, desse mata-mata aí não conseguir a classificação, até porque esse não foi mata-mata, foi o último jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Estadual. Marco Antônio que tem até aqui então 5 jogos e uma assistência pelo Operário, clube onde ele vai jogar a Série B, né, no caso do Campeonato Brasileiro. E o Marco Antônio que surge como uma das maiores promessas, sem dúvidas, da base, eu diria que de meia. Ele e o Maurício eram dos mais promissores, apesar de que o Maurício hoje tem 21, o Marco Antônio 22, ele é um ano mais velho e veio uma geração um pouco antes, né? Pelo Cruzeiro ele, no caso, chega em 2016, basicamente. Profissionalmente joga ali em 2020, 7 jogos, e em 2021, 11 partidas e uma assistência. Vale lembrar também que ele joga aquela reta final da Série B com o comando do Luxemburgo. Não achei ele ruim nesses 11 jogos e uma assistência que ele jogou. Se eu não me engano, teve um jogo contra o Vasco em São Januário, que ele foi muito bem. O Marco Antônio, pensei até que ele poderia ter uma sequência grande, igual, por exemplo, o Ian Lucas. Com o Pesolano, ele chega a jogar 5 jogos na temporada passada e é emprestado ao Goiás, onde pelo Goiás não jogou a Série A, nem sequer jogou uma partida profissional, porque teve vários problemas físicos, né? Então aí o Marco Antônio, nesse ano pelo Operário, 5 partidas e uma assistência, desejar sorte então, né, para o atleta no decorrer do ano, 22 anos de idade, mais um jogador, um meia, revelado aí na base do Cruzeiro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o D'Alessandro, praticamente contratado, todo acertado para ele ser, no caso, essa espécie de diretor, né, do Cruzeiro, o ex-atleta que, de acordo com o Samuel Venâncio e também com o portal Blog da Raposa, os créditos aí para eles, já está tudo acertado, tá, com o Cruzeiro, e eu acho uma excelente contratação. Por quê?
porque é um jogador que é um ex-atleta que estava em atividade até o ano passado e assim, tem uma história bem grande, né, no futebol brasileiro, e eu acho que vai ser interessante, porque o papel que ele vai desempenhar vai ser esse elo entre a diretoria e os jogadores, né, essa conexão assim. Então eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante para o ex-meio-campista, que apesar dele ter aposentado recentemente, ele não tem 35, 36 ou 37 anos, né? É uma média aí que os jogadores se aposentam. O D'Alessandro tem 41, aposentou com seus 40 anos, meia bem experiente, que apesar de nunca ter tido nenhuma ligação com o Cruzeiro, só vários jogos contra a Raposa, é um cara muito vitorioso no Brasil, jogador que surge no River Plate, lá da Argentina, 2002, 2003, era uma das grandes joias. Ele faz mais de 28 gols antes de ser vendido para o Wolfsburg da Alemanha lá em 2004, joga 3 anos na Alemanha, 2 no Real Zaragoza da Espanha, 1 ano no Portsmouth da Inglaterra e volta para o São Lourenço até ir para o Internacional em 2008. No Internacional ele ganha Libertadores, Mundial, enfim, fica de 2008 a 2016, passa aí 2 anos no River Plate, volta em 2017, onde consegue o acesso com o Inter e joga até 2020, vai para o Nacional em 2021 e volta no Gauchão de 2022 para se aposentar. Não é à toa que ano passado ele jogou 12 jogos e fez 2 gols, e outra campanha memorável dele foi, por exemplo, naquela temporada de 2013, onde ele fez 20 gols em 58 jogos. Em 2017 foi importante para o Inter voltar à Série A. Naquele ano ele fez 52 partidas, 8 gols e 12 assistências. Foi importantíssimo para o retorno do Internacional, onde jogou ainda mais 3 anos a Série A do Brasileiro. Acho uma ótima opção aí. Se fosse para contratar para jogar bola, aí não, né? Aí não teria, na minha visão, essa condição. Apesar de que é um atleta que mesmo com 40 anos, na temporada de 2021, ele ainda fez 30 jogos, 1 gol pelo Nacional e outras 4 assistências, ou seja, lá no futebol uruguai tem menos jogos, né? Ele jogou mais do que 80% dos jogos da equipe uruguaia. Então, é um cara que está muito bem fisicamente, mas se aposentou nessa última passagem recente pelo Inter. Quero que você deixe aqui então a sua opinião e análise nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre 2 jogadores retornando ao elenco do Pesolano, que é a respeito do lateral direito, o William, e o outro, o Nicão, no caso já para essa última rodada, no sábado, lá em Cariacica, contra o Democrata. Jogo importantíssimo, o Cruzeiro vencer e, dependendo, pode assim conseguir a classificação tranquilamente. Até porque eu devo gravar um vídeo ainda hoje para postar falando sobre esse caso, né, da classificação aí do Cruzeiro, que não está nada fácil, mas no pior das hipóteses nós passamos e ainda teria um clássico já na semifinal. E assim, o William, que não joga desde o último confronto contra o América em Brasília, ele joga ali mais de, se não me engano, 70 minutos de jogo, mas é substituído, né, normal. O Pesolano gosta essa rotatividade para os alas, e ele acaba ficando 3 jogos fora, fazendo um processo de preparação física, né? No caso, 4 jogos fora. Por quê? Porque o William, eu pensei mesmo que ele só iria jogar no Campeonato Brasileiro, mas não, já jogou contra o América e agora vai ter jogo já nesse mês de março, né, no início de março, ele tendo condições para aos poucos ir voltando ao time do Cruzeiro. Gostei demais da partida dele contra o América, é um cara muito diferenciado, ainda mais nesse setor que nós vamos perder o Wesley Gasolina, né, por algumas semanas, alguns meses, e temos apenas o Igor Formiga e o Alisson, que estavam jogando improvisado nessa função. E o Nicão, que levou aquela entrada, né, não preciso nem dizer, né, muito feia no jogo contra o Atlético, ficou fora aí de 2 partidas, 2 vitórias do Cruzeiro, mas o Nicão, na minha visão, vinha ser o melhor jogador do Cruzeiro nesse início de temporada, tá? 2 gols marcados até aqui e além de uma assistência. O Nicão então de volta para esse jogo em casa, né, mas no Espírito Santo, para o Cruzeiro vencer e conseguir assim a sua classificação. Informação aí no caso divulgada em primeira mão pelo Samuel Venâncio e também pela Rádio Itatiaia, falando sobre esses 2 jogadores, né, retornando ao elenco do Cruzeiro. Bons reforços para o Paulo Pesolano, que deve inclusive fazer parte do treinamento do Cruzeiro nessa semana, já na manhã da segunda-feira na Toca da Raposa e no decorrer da tarde também. Quero que você deixe aqui embaixo o William voltando, né, titular na vaga do Alisson, e o Nicão tem que entrar na vaga possivelmente, né, do Daniel Júnior, que estava fazendo esse papel no último jogo. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos, que é a nossa meta aqui no Cruzeiro News. Quem puder se inscrever, aos poucos os vídeos também estão voltando aqui até o engajamento de antes. Você comentando, deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Tá, outras sugestões aqui aparecendo na tela e o link embaixo da Betwheel para você começar a apostar. Valeu, galera!